concessão do Lebrão como estadual, então a gente vem aqui ainda entregando os equipamentos, os recursos ainda da época do deputado Lebrão, e já começando também a fazer as indicações do nosso como deputado estadual. Bom, deputada, nós vamos falar das emendas ou dos recursos que foram possíveis para a Alvorada do Oeste. Antes, eu só digo sobre a Alvorada do Oeste, repercutiu recentemente um vídeo no período da fala do presidente da Assembleia Legislativa. Eu não estou entrando no mérito da fala do presidente, porque já deu o que tinha de dar, mas eu quero destacar, e eu destaquei aqui no meu programa, a sua fala. E eu disse que foi muito coerente, porque enquanto vários deputados e outros questionavam a pessoa do Leandro, que é do DR, por exemplo, e a residência do DR, do que tinha feito, o que deixou de fazer, a senhora fez a seguinte fala: vamos ver se ele tem a estrutura necessária. Nós acabamos de aprovar um orçamento de 100 milhões para o DR, e esse orçamento deu tempo de fazer os reparos necessários. Então, esse senso de justiça foi o que me despertou no meio daquele turbilhão. E cada um defendeu suas razões. Eu não estou aqui contrário a nenhum deputado que defendeu suas razões. Eu só destaquei isso porque eu disse, puxa vida, como é que alguém no meio de um turbilhão de emoções ali consegue ter a sensibilidade de primeiro pensar no ser humano, ver se ele realmente está sendo justo o comentário sobre ele, se ele tinha as ferramentas necessárias. Eu queria, de pronto, lhe parabenizar pela postura do senso de justiça, não é nem só parlamentar, mas eu digo que foi a parte humana ali que predominou. José, a gente vive numa era onde a crítica ela é muito mais fácil. E aí você está na mídia até te parabeniza nesse sentido, a gente vê às vezes que para a mídia, às vezes, é muito mais fácil vender uma notícia ruim do que uma notícia boa. Uhum. Né? A gente vê muito isso, né? E às vezes acabam que a mídia explora muito essa parte do ruim e esquecendo quantas coisas boas também acontecem. E isso na política é muito presente. É muito mais fácil a gente ficar falando mal dos políticos, que foi deixado de fazer, mas às vezes de fazer os elogios necessários também de quando é feito. Então, por sentir tanto isso na pele, por sofrer tanto essas dificuldades, às vezes, mesmo na política, da gente ter essa dificuldade de vender a coisa boa, de vender o que é bom, a gente também se solidariza, a gente tem essa compaixão, vamos dizer assim, pelo próximo nesse sentido também. E a gente acompanha muito o trabalho do DR aqui na região toda, não só daqui de Alvorada, mas também da residência de São Francisco, que a gente vê a dificuldade, às vezes, encontrada. Eu estou quase toda semana lá no DR, em Porto Velho, com o diretor, o Coronel Éder, que sempre me atende muito bem, e ele vinha já falando da dificuldade de orçamento esse ano, não só do Estado, mas também dos municípios. Os prefeitos todos estão se queixando que caiu a receita, a gente tem em torno de 30% a menos aí da arrecadação, vem acontecendo, e no Estado não está sendo diferente. Então, a gente vem acompanhando esse trabalho junto ao DR, e a gente, inclusive, buscando alternativas para resolver a questão de diária da equipe do DR que vem com dificuldade, o próprio combustível. A gente entrando num período de seca onde que era para estar todo vapor já, os equipamentos, né, da Secretaria de Obras dos Municípios, do DR, e a gente via que o DR estava sem orçamento para trabalhar, dependendo de uma votação na Assembleia, de orçamento para que ela pudesse vir a suprir as necessidades. Então, às vezes, não estando ali conversando todo o tempo com o Leandro, a gente acompanha o trabalho dele, a gente sabia que a DR estava com dificuldade orçamentária, financeira, para estar cumprindo seus compromissos. E lógico que as residências vão sofrer essas consequências, né? Que em Porto Velho a gente estava tendo essa dificuldade, então as regionais também não é diferente. Então, no momento, às vezes, a gente tem um momento para estar ligando para o Leandro para saber o que é, mas logo eu imaginei que era uma questão de dificuldade financeira do DR que vinha passando, e a gente tinha votado semana passada o orçamento, então não teria dado tempo ainda desse recurso chegar aqui para o DR de Alvorada, para que o Leandro pudesse estar cumprindo as suas missões. Mas esse tempo ainda consegui mandar mensagem para ele, depois de ter feito a defesa, de perguntar o que estava acontecendo, e ele prontamente já me mandou as fotos de que a equipe já estava no local trabalhando, e que estava, às vezes, com dificuldade de diária, de combustível, mas que assim que o DR já suplementou, ele já vinha fazendo esse trabalho. Então, a gente também já viveu o lado de ser gestor, né? Que eu falo que é o diferencial de estar como deputada hoje, mas ter passado pelo executivo, a gente tem essa experiência da dificuldade de ser gestor, e aí se colocar na situação do outro também, ver da dificuldade. E, lógico que é mais fácil a gente estar jogando pedra e cobrando somente, e a gente sempre se colocar na situação do outro. Então, prontamente, eu
já entendendo essa situação dessa gestora, a gente veio nesse intuito de conversar com o Leandro também, e em seguida depois a gente fez eu já passei para os colegas, né, que estava sendo corrigido o problema, e problemas existem, tem que ser sanados, a gente tem que continuar cobrando, mas também entender a outra situação. Inclusive estive com o Leandro novamente essa semana, perguntando se tinha normalizado, como é que estava, para que a gente pudesse estar auxiliando. Ele me passou ainda as dificuldades que às vezes ele encontra, o que melhorou, o que ainda está faltando. E, inclusive, a gente já está buscando uma agenda novamente, assim como eu conversei também com um residente de São Francisco, fui, inclusive, acompanhar as máquinas em loco, fazendo lá o município de Seringueiras, onde existe o termo de cooperação entre Estado e município, buscando as dificuldades que eles estão encontrando lá, para a gente ir junto ao DR, justamente para auxiliá-los. Esse é o nosso papel como deputado estadual, de estar aqui na região, visitando as residências, os órgãos do Estado, para que a gente possa estar cobrando e, ao mesmo tempo, também fazendo as considerações necessárias e os elogios. Então, as estradas estão ficando boas também, onde estão sendo realizadas da mesma forma. Eu falei com o Leandro aqui que vou estar fazendo uma visita agora, onde as máquinas estão trabalhando agora, que ele estava nesse período de recesso de férias, mas a gente já está marcando uma agenda com ele para a gente estar acompanhando de perto e vendo as dificuldades, que a gente possa estar auxiliando também, se for o caso, inclusive, de disponibilizar recursos para isso, a gente vai estar fazendo. Bom, falar Alvorada do Oeste, dizer que o Jair não tem como você se livrar dele, Jair PM. Você já viu que já é da família, porque né? É o seguinte... Eu acho que ele Jair, não é Jair da PM, é Jair Lebrão. Jair Lebrão. Jair Lebrão. Porque é o seguinte... Vamos mudar esse nome. Não tem como se livrar dele, porque é o seguinte, o homem, como vereador, cobrava recurso e chegava, cobrava o Lebrão, e aí ele tem uma infinidade de recursos aí apontados. Quando eu estava no rádio, ele ia no rádio, falava dos recursos que o Lebrão tinha colocado para ele. Aí, quando ele decidiu sair candidato a prefeito, vocês falaram, agora me livrei do Jair. O homem... Vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição. Ficou por 23 votos. É bom dizer que o cara fala, perdeu a eleição. Perdeu a eleição? Não, ele ficou por 23 votos. Eu falo que não é 23, é 12. 12, né? 12 votos, que 12 votos teria virado. Se fosse 12 e outro seria 11. Exatamente. 12 votos colocaria ele na cadeira. E aí, diante dessa representatividade no município, não tem como abandonar o homem. E o homem cobra mais do que os vereadores que estão com mandato, com todo respeito aos vereadores que estão com mandato. E aí, esses dias conversando com ele, parece que ele não desistiu ainda da ideia de ser prefeito da cidade um dia. E aí eu pergunto, como é que vocês vão fazer para se livrar desse homem? Ontem eu cheguei, né, e aí eu passei ali por Terra Boa, né, e aí eu falei, Jair, tô querendo fazer uma visita lá. E ele falou assim, eu já ia te chamar pra gente ir lá em Terra Boa também, faz tempo que a gente não vai lá. Eu falei, então bora. E olha que nós já fomos umas 4 vezes lá, né, Jair? E aí eu já tô conhecendo todo mundo por nome lá, Jair, ele já me lembra. Aí nós fomos lá. Ele não abandonou a base. Eu diria que uma das coisas, um dos defeitos de muita pessoa política, eu falo no campo político, é que se caso perder uma eleição, ele abandona as bases dele, para de falar sobre isso, se chateia, se magoa, e Jair não deixou. É tanto que eu não vi ninguém ainda que votou no Jair da vez passada, dizendo assim, ó, no Jair eu não voto mais. Então, e esse é, na verdade, o termômetro se medir alguém que ainda tem o know-how de poder um dia chegar lá, se nessa, se na outra, não sei, não é nesse mérito que eu estou entrando. Eu estou entrando que com esse combustível não tem como ele desistir também, né? E aí nós andando lá na Terra Boa ontem, aí ele já passava assim, ó, aqui estou pensando em você fazer desse jeito, igual você fez lá em São Francisco aqui. Aqui eu estava pensando em fazer assim, ó, você fez isso lá também, não foi? Na escola lá? Eu falei, foi, gente. Aí eu só olhando, eu não falando quietinho, só ouvindo, né? Se eu ficar quieto, daqui a pouco ele vai começar a pedir mais recursos, eu já não estou dando conta. Ainda bem que eu tenho um federal lá para ajudar a gente também, eu não, nós temos, né? Aí eu falei, aí ele já cheio dos planos. Aí hoje, aí voltamos, andamos aqui em Alvorada e da mesma forma. Vai ser o dia todo, aí já